Bom, iniciando nossa aula, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Módulo de responsabilidade profissional. Hoje, nós vamos ver aí, o tema da nossa aula, na verdade, é aquele, né, diretamente ligado aí à bioética clínica e o biodireito, né, ao direito médico. Porque hoje nós já estamos iniciando um outro assunto. Nós já vimos o direito médico na primeira aula, depois nós já vimos a introdução à medicina legal, vocês já tiveram aula com a professora Brígida, com o professor Francisco, e hoje, então, nós estamos iniciando o tema bioética, né? Ainda fazendo um paralelo entre a bioética e o direito médico. As próximas aulas de bioética serão aí relacionadas à bioética pura, aí já não tem mais nenhuma correlação com o direito médico, ele já vai ficar, então, superado dentre essas realidades, dentre essas situações. Bom, iniciando nossa aula, então, mais uma vez, bioética clínica e direito médico. Bom, pessoal, nós já fizemos aquela pequena introdução quanto à bioética lá no na própria aula de direito médico, mas agora sim, falando de uma forma mais contida, falando de uma forma agora mais completa sobre esse início, né, essa introdução aí à bioética clínica. Bom, é importante que nós tenhamos aí sempre em mente, né, a disseologia e a deontologia médica. Né? André, como é que eu gravo, como é que eu guardo aí o significado de disseologia e de deontologia médica? Pessoal, primeiro, disseologia, de direitos, tá bom? Deontologia, de deveres. Então aí vocês não vão confundir, vocês não vão ter nenhum problema de interpretação ou de confusão com o conceito da disseologia e da deontologia. Disseologia, os direitos que os médicos têm no exercício da profissão, e a deontologia, os deveres que os médicos têm no exercício da profissão para com os seus pacientes, para com os hospitais e para com a sociedade como um todo. Então, é fundamental que nós busquemos um equilíbrio entre o exercício e a exigibilidade de um direito, né? Até porque direito não se pede, direito se exige. Aquilo que é de direito da pessoa, né? Ela tem ali a capacidade, ela tem ali o poder de exigência de cumprimento daquele direito. Direito é algo garantido, é algo automático ao indivíduo. Então, nós buscando esse equilíbrio entre a teoria dos direitos e a teoria dos deveres, mais uma vez, disseologia, teoria dos direitos, deontologia, teoria dos deveres. Então, esse equilíbrio é fundamental para que o médico possa agir, para que o médico possa ter uma conduta ética em relação à vida do seu paciente. Com base nisso, com base nesse comportamento, né, ético em relação ao paciente, logicamente que ali também estará o mesmo amparado, resguardado pelos direitos médicos, ou seja, por todos aqueles direitos que nós temos relativos ao exercício da medicina. Então, é extremamente importante pensar aqui no fato de que, a partir do momento em que o indivíduo coloca as suas expectativas, coloca a sua esperança sobre outro, né, na busca aqui, no restabelecimento da sua saúde, na manutenção da sua vida, nós estamos diante de direitos e de deveres. Então, esse é extremamente importante, né? Ou seja, esses direitos e esses deveres, eles devem aí, então, encontrar um aspecto de equilíbrio. E aí nós, então, estaremos diante desse equilíbrio no exercício da profissão. Então, esse equilíbrio, ele vai demonstrar o quê? Uma responsabilidade do médico para com o paciente. E essa responsabilidade do médico para com o paciente, ela vem ali, então, alicerçada sobre os princípios bioéticos, né? Princípios que, como nós já sabemos, foram, por vezes, violados, né? Atos contra a humanidade foram praticados, principalmente em ali meados da Segunda Guerra Mundial, quando muitos experimentos foram praticados, seja pela mutilação, seja pela infecção
dos soldados com determinadas doenças, até mesmo os inimigos. Então, são aspectos aí extremamente importantes que nós não podemos deixar passar nesse primeiro momento. Um outro fato aqui extremamente importante é a questão de que, a partir do momento em que se perceberam todas essas atrocidades, né, atrocidades que eram praticadas em total desrespeito à bioética. E aí, então, foi aprovado o Código de Nuremberg, né? O Código de Nuremberg não é, logicamente, a única legislação, mas talvez uma das mais importantes aí, né, legislações que protegem o ser humano contra os excessos da ciência, né? Então nós podemos dizer, e aí, né, buscando amparo num adágio popular, de que os fins nem sempre justificam os meios, né? Os fins não são capazes e não podem, de forma nenhuma, violar ali a dignidade do ser humano, não pode ali violar o direito do paciente ou de quem quer que seja, simplesmente em nome da ciência. Então, nós temos aqui, né, um ponto extremamente importante sobre o aspecto dessa regulação, desse dispositivo legal para controlar os excessos praticados em nome da ciência. E aí, então, logicamente, proteger o direito à vida, a ética, à vida do indivíduo. Então, esses aspectos são extremamente importantes sobre ali a questão extremamente indispensável para que nós possamos compreender, né, algo que nos é muito caro, ou seja, mais uma vez, aquele equilíbrio entre o que é justo e o que é injusto, mesmo que nós agora estejamos falando, né, no aspecto subjetivo da compreensão do ser humano. Então, a grande expectativa, né, da bioética, na verdade, é essa proteção à vida em relação do médico para com seu paciente, posto que a dignidade humana deve ser preservada em todas as situações. Então, desde o momento da concepção até o momento da morte. E aí muitas questões bioéticas elas vão surgir, como por exemplo a questão da fecundação in vitro, né? A questão dos embriões ali que estão congelados, como é que se procede o descarte desses embriões, já que eles nunca foram, né, ali colocados no corpo da mulher para o início da gestação. Então nós temos muitos aspectos extremamente importantes. Logicamente que a jurisprudência com relação a esse tema específico, né, por exemplo, o descarte de embriões congelados, ela não os considera como seres humanos. Porém, ela exige uma formalidade, né, um certo, vamos pensar assim, respeito com o procedimento de descarte. Mas nós não podemos ali imaginar que são sujeitos de direito, até porque o indivíduo, enquanto gestado, né, enquanto estiver no período de gestação, ele não é um sujeito de direitos. Ele é um sujeito que tem o direito de nascer, ou seja, o direito que existe em não ter ali a interrupção daquela gestação, senão pelas causas legais, né? Quais são as causas legais? Caso de estupro, caso de risco de vida para a mãe ou em caso de feto anencéfalo. Mas é um sujeito com expectativa de direito. Então, ele não pode ser considerado ainda como um sujeito que possui direitos. O único direito garantido é de não ter a gestação interrompida, salvo e fora dessas hipóteses. E mesmo assim, para que ele venha adquirir a sua personalidade e adquirir direitos, ele precisa nascer com vida e respirar, né, de forma ali autônoma, de forma separada, né, da sua genitora, ou seja, com um rompimento do cordão umbilical. Aí sim essa pessoa adquiriu direitos. Mesmo que ele respire e morra, ali nós temos a aquisição de direitos e nós temos a transmissão de direitos. Então, sobre esse aspecto, a partir do momento em que a bioética, de fato, começa a tratar desses temas tão sensíveis, né, e eu falo desde o início da vida até o final da vida, tanto é que nós já até comentamos sobre isso, né, o fato aí do direito de morrer com dignidade.
Então, esse é um aspecto também extremamente importante sobre essa circunstância, sobre essa fonte de direitos dos quais nós estamos aqui agora, né, estudando. Bom, um outro aspecto aqui que nós devemos observar é que a bioética ela está também devidamente ali amparada por uma finalidade. Né? A finalidade é fazer o bem ao paciente. Esta é a grande finalidade. E sejam bem sobre qualquer aspecto. Sejam bem sobre qualquer parâmetro. Por quê? Porque nós sabemos que a atividade do médico é uma atividade de meio, via de regra. Então, nós não estamos vinculados à cura, nós não estamos vinculados ali ao fato de que o médico é obrigado a salvar ou a curar ou restabelecer ali a saúde do indivíduo, mas ele está vinculado a fazer tudo que estiver ali ao seu alcance, e percebam, esse é um termo extremamente importante, ao seu alcance, seja em razão do seu conhecimento ou da estrutura física, a fim de garantir uma possibilidade. Então, essa possibilidade, essa chance que o indivíduo tem, né, de alcançar a sua expectativa, que é a cura, de alcançar a sua expectativa, que é uma melhora, que é o restabelecimento, essa chance não pode ser tirada dele, né, nem por ação e nem por omissão, nem por negligência, imprudência, imperícia ou pela vontade livre e consciente de tirar essa chance. Hoje, né, sobre vários aspectos do direito, a perda de uma chance é regulada, é preservada pelo direito. Então, imaginem se a perda de uma chance, seja para um trabalho, seja para um concurso público, já é resguardada pelo direito, imaginem a chance de manutenção da vida do indivíduo. Pessoal, passando aqui para agradecer também os nossos 44 colegas que estão aqui em sala de aula conosco. Muito obrigado, 45 agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado por aqueles que já se inscreveram lá no nosso canal do YouTube, onde as aulas estão sendo baixadas e postadas à disposição de vocês, né? É um prazer sempre tê-los aqui comigo. Na continuidade desse nosso estudo de hoje, então, mais uma vez, né? Lembrar que esta cura é uma expectativa da qual o médico não está ali, então, obrigado. Mas também, como eu disse, não pode ser displicente, não pode deixar ali com que o paciente perca essa chance, né? E a doutrina, melhor dizendo, já trazia para nós o fato de que as doenças emanavam do sobrenatural, porque fatalmente levavam à morte. Por essa razão, o único tratamento disponível era a magia, cujos rituais específicos espantavam os demônios. Nós não podemos aí deixar de crer naquilo que a sociedade vive ainda hoje em dia, né? Talvez com outros nomes, talvez com menos misticismo, mas ainda a sociedade vive aí assombrada pela pandemia. A sociedade ela vive assombrada por todos esses aspectos aí, da qual nós dependemos dos cientistas, da qual nós dependemos dos médicos, dos enfermeiros e assim por diante. Por que eu digo isso? Porque são eles, de fato, que estão ali na linha de frente. Então, sobre esse aspecto, por mais que nós estejamos ultrapassando aí todo aquele aspecto místico ou assim por diante, ainda assim, nós temos uma população que vive, sim, assombrada sobre todos esses aspectos, né? Então, é importante lembrar de que todos aqueles crimes que foram praticados contra a humanidade, né? Todo o genocídio que foi ali existente durante as guerras mundiais e continuam existindo de diversas formas e por diversas razões ainda hoje, né? Nós vemos ali o trabalho magnífico, fantástico, que ainda é realizado pela Cruz Vermelha, que ainda é realizado pelos Médicos Sem Fronteira, né? Alguns exemplos aí de tantas instituições não governamentais que agem para a manutenção, né, daquilo que de fato significa a bioética, né, que é esse comprometimento, que é essa doação da sua própria vida pelo outro. E nada mais é, né, conforme lá o juramento que vocês farão quando dá colação de grau no curso de medicina. E é um juramento extremamente importante, é um juramento extremamente carregado de deveres, conforme eu já disse aqui para vocês. Logicamente, vocês têm os seus direitos,
Mas, se começarmos a analisar, frente aos princípios da bioética, com certeza existem muito mais deveres ali, alicerçando a profissão da medicina, muito mais comprometimento e doação do que simplesmente direitos. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós temos aí, né, para fechar aqui esse assunto ainda, que seria a ética da vida. E aí, vários autores vão dizer algo importante para nós, né? Como o fato de que a bioética, portanto, em sua origem, teria um compromisso de equilíbrio entre a preservação e relação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida do planeta. Ou, conforme diz aí o Diniz, a bioética consistiria ainda no estudo da moralidade e da conduta humana na área das ciências da vida, procurando averiguar o que seria lícito ou científica e tecnicamente possível, que é aquilo que nós já comentamos, ou seja, todos esses critérios, todos esses caráteres extremamente importantes, né, como finalidade maior ali da garantia, da preservação deste equilíbrio de comportamento, de conduta para com os pacientes. E outro aspecto, ele é extremamente importante, conforme nós já citamos lá na aula de direito médico, e eu disse que nós teríamos algumas semelhanças, né, entre aquela aula e a próxima, porque nós temos, então, novamente que tocar aqui no assunto da responsabilidade. Ou seja, naquela responsabilidade, seja ela objetiva, seja ela subjetiva, seja ela como regra, ou seja ela como exceção no caso das cirurgias estéticas, da qual ainda mais o médico tem obrigações maiores, deveres maiores, porque ele tem que entregar o produto que foi adquirido. Olha como isso é complicado, olha como isso é difícil, né? Satisfazer o subjetivo alheio, satisfazer aquele que se encontra insatisfeito com a própria imagem, aquele que se encontra insatisfeito com o próprio corpo, né? Por mais que essa insatisfação, por vezes, não seja tecnicamente física, mas seja uma insatisfação psicológica que essa pessoa possa ter ou carregar em razão de traumas que sofreu na infância, na adolescência, em razão, muitas vezes, ali da prática do bullying. Então, sobre todos esses aspectos, é onde aí o biodireito é resultante da bioética com o direito. Ou seja, nós temos o direito médico, nós temos a ética e nós temos o biodireito, que é a relação que existe direta e concreta entre o direito também da vida. Assim como a bioética é a ética da vida, o biodireito é a normatização que regula a garantia do ser humano em manter-se vivo. Mas nós já vimos, não é qualquer tipo de vida, é aquela vida com dignidade, é aquela vida plena. Por isso, e sobre toda essa questão própria, é que o Maluf, não é um Maluf político, tá? Ele diz que o biodireito pode ser definido como o novo ramo do estudo jurídico, resultado do encontro entre a bioética e o direito, e é o ramo de direito público. Por quê? Porque ele regula relações sociais maiores do que simplesmente o paciente, o médico e essa relação que existe entre ambos. Mas sim, ele se associa à bioética, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia, particularidades relacionadas ao corpo, à dignidade da pessoa humana, né? Não estamos longe aí de tratamentos inovadores a partir de nanotecnologias. A nanotecnologia já é diretamente aplicada, né, na ciência como forma de desenvolvimento de novos medicamentos, de novos remédios. Então, sobre todas essas questões, como por exemplo, ainda mais, né, cirurgias, o quanto já evoluímos aí em procedimentos cirúrgicos, né? Hoje nós temos a medicina telepresencial também. Hoje nós já temos, né, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, nos Estados Unidos já existem hospitais 100% virtuais, ou seja, aqueles hospitais, na verdade, aqueles profissionais da saúde que ficam monitorando os seus pacientes lá nos seus lares. Então, esse é um aspecto extremamente importante, quando ali por meio de um tablet, por meio de algum tipo de equipamento de monitoramento dos sinais vitais, esse paciente fica, então, em monitoramento, mas
ali, vamos pensar assim, no conforto e na segurança contra infecções, né, das quais muitas vezes no hospital não é possível evitar, mas é extremamente importante compreender todas essas tecnologias aplicadas hoje para a ciência, mas sempre limitando ali ao direito à vida do indivíduo, à dignidade do indivíduo. Por quê? Porque a bioética tem esse padrão de moralidade, tem esse padrão de conduta dos profissionais da saúde para com os seus pacientes. Lembrando que é um critério evolutivo, então nós não podemos também imaginar que nós não teremos que mudar a nossa concepção sobre alguns aspectos aí pré-definidos, como, por exemplo, a cirurgia robótica. Né? A cirurgia robótica também já é uma realidade no nosso país, onde é possível que um médico a milhares de quilômetros de distância, em outros países, possam realizar uma cirurgia num paciente. Ela se inicia de forma concreta, né, principalmente nas guerras das últimas décadas aí, quando então os Estados Unidos desenvolveram esse procedimento, quando os médicos que não precisavam estar lá nos hospitais de campanha, em campo de batalha, poderiam, nos seus consultórios, dos hospitais onde trabalhavam, realizar cirurgias nos soldados em questões aí de extrema necessidade, mas também de periculosidade para aqueles que estavam ali no campo de batalha. Então, sobre todos esses aspectos, nós não podemos deixar de lado o fato de que a ciência é inexata e sempre será inexata, sobre o aspecto de que resultados adversos, reações adversas poderão aí ocorrer. Então, nós temos que sempre ter muita cautela, sempre ter muito cuidado sobre esse aspecto, né? E essa biotecnologia, essa nanotecnologia, essa engenharia e a genética aplicadas à medicina, logicamente que elas têm aí que ter os seus limites, elas têm que, de uma forma concreta, garantir ali essa dignidade, esse direito fundamental do indivíduo. Sobre o aspecto, e é bastante importante dizer também, essa questão da conservação do meio ambiente, até porque quando nós falamos em meio ambiente, algumas pessoas entendem que é somente o meio ambiente natural, mas pelo contrário, né? O meio ambiente artificial também é aí uma estrutura da qual nos garante o direito e o acesso à saúde, né? Seja por uma cidade limpa, seja por uma cidade arborizada, seja por uma cidade que ela garante uma melhor qualidade de vida ao seu indivíduo, ao seu cidadão. Então, sobre todos esses aspectos, só que aí nós estamos também vinculados ali às políticas públicas inerentes a tudo aquilo que está diretamente ligado a essa garantia da existência, da manutenção, né, logicamente ali dos seres humanos. E ainda, né, sobre essas questões, nós temos ali a missão da ciência. Logicamente que a ciência ela não pode se estagnar e deixar de buscar as respostas para as grandes questões, né, para os grandes problemas. Então, esse é um aspecto da qual a ciência ela tem e deve continuar evoluindo nos próximos anos, talvez de forma ainda muito mais acelerada, em razão de necessidades, né? Quando falamos aqui da pandemia do Covid-19, no início, aquilo que se ouvia falar sobre vacina é que uma vacina demoraria em torno aí de 10 anos, de 5 anos, até ser desenvolvida, até que ela fosse aprovada, cumprisse todas as suas fases, protocolos de segurança, e nós vimos aí que em menos de um ano sobre esse aspecto, né? Vamos pensar assim, menos de meses aí sobre esse aspecto da pandemia, nós temos uma vacina que ainda logicamente tem todas as questões aí a serem respondidas, mas até onde tudo se vê, né, é uma vacina eficaz, é uma vacina que vem trazendo bons resultados e num tempo extremamente menor daquilo que se imaginava, quanto um tempo razoável do que se aplicava em situações, né, normais, em situações aí do cotidiano. Então, agora, a partir do momento que nós já vimos, né, essa regulamentação, que nós já vimos ali as hipóteses de garantias em razão, por exemplo, né, inicialmente lá do Código de Nuremberg, nós vamos falar sobre os princípios da bioética. E aqui eu peço uma atenção especial de cada um de vocês. O nosso primeiro princípio, tão discutido, tão debatido e ainda questionado,
é o princípio da autonomia. Seja a autonomia do médico, seja a autonomia do paciente, mas é importante que nós tenhamos essa concepção da autonomia. É dar o direito de que o ser humano seja respeitado, seja em razão da sua profissão, do seu conhecimento ou do seu próprio estado de saúde, né? E é fundamental ainda mais essa questão do conhecimento, da premissa que existe de que o paciente, enquanto talvez ainda, né, consciente, possa ter conhecimento daquilo que poderá vir a acontecer, né, e daquilo que deverá ou poderá ser realizado na manutenção da sua saúde. Então ele tem que ficar consciente, né, e já, se possível, tomar conhecimento de todos esses aspectos futuros e já externar qual seria a sua posição em determinadas hipóteses, caso ele estivesse ali inconsciente. Então ele pode dizer: olha, doutor, se acontecer isso, eu já estou dizendo para o senhor que eu gostaria que fosse feito dessa forma. Olha, se essa realidade acontecer e eu não tiver consciente, a minha vontade é essa, a minha decisão é essa. Então, é importante também que essa forma de compreensão e de relação muito complacente ali, né, entre o paciente e o médico, ela vem a existir. Essa conversa. Por isso que não tem como ser médico sem dar a devida atenção ao paciente. Não tem como ser médico com aquelas passadinhas ali pelo leito para ver se está tudo bem, mas dedicar o tempo ao paciente. Então, a autonomia, esse princípio extremamente importante, o primeiro princípio que nós temos aqui é a expiração da capacidade de governo do próprio de governo próprio conferido ao homem. Ou seja, o ser humano tem a capacidade em vida e em plenitude de consciência de autogovernar-se. Ou seja, elas são conferidas, logicamente, desde que a pessoa preencha requisitos mínimos. Que ela seja maior de 18 anos e esteja plenamente capaz, com discernimento de compreensão. E assim, então, possa tomar as suas próprias decisões. E principalmente daquilo que nós estamos falando agora, sobre a bioética, né? Com relação, por exemplo, ao método de tratamento a ser utilizado pelo profissional médico. Então, ele tem que ter a compreensão do que ele tem que ter a compreensão do procedimento de tratamento, das adversidades que podem surgir ali no decorrer do tratamento, para que ele possa conscientemente, ainda enquanto possível, externar o seu posicionamento, externar a sua postura quanto a esse aspecto. Então, é extremamente importante nós lidarmos e compreendermos aqui o princípio da autonomia, né? O outro princípio que nós devemos observar é o princípio da beneficência, né? Pessoal, beneficência é fazer o bem ao próximo. Beneficência é nada mais, nada menos do que gerar e trazer um bônus ao paciente, né? Então diz aí o autor que beneficência vem de bonus facere, que no original significa fazer o bem. É o critério mais antigo da ética médica, tendo suas raízes na medicina. Então, percebam que o médico sempre estará à disposição e terá sobre a égide ali da sua profissão a obrigação de fazer o bem ao paciente. Então, esse é um aspecto extremamente importante sobre essas questões relativas aí, né? A doutora Dayana está perguntando sobre a atividade. Doutora, assim que terminar a aula, tá bom? A atividade estará disponível para vocês. É só aguardar, tá? A atividade é só para aqueles que, se porventura já quiserem iniciar, o link está lá no Classroom. Então, acessem o Classroom e aí a atividade estará disponível no Classroom e pelo Classroom, tá bom? Então, já está lá o link à disposição de todos já, tá? O link foi ativado às 19 horas, tá? Mas era bom que prestassem primeiro atenção na aula para depois que fizessem a atividade, né? Porque aí fazer duas coisas ao mesmo tempo não aproveita nenhuma e nem outra. Então, o princípio da beneficência tem essa premissa, ou seja, né, aquilo que se espera do profissional da saúde, que é sempre fazer o bem ao paciente, né? Esse fazer o bem está diretamente ligado, né, como eu disse, ao juramento
a essa inspiração daqueles que desejam ser médicos, daqueles que desejam fazer o bem ao próximo. Então, ele está diretamente ligado sobre esse aspecto. Além disso, né, este princípio se entende que nenhum profissional deve atuar de forma prejudicial ou a prejudicar o seu paciente intencionalmente. É o que nós já falamos, o prejuízo até pode vir a existir de forma culposa. O prejuízo sobre algum aspecto ele até pode existir, mas sempre pela intenção, por exemplo, de prover um bem maior, né? Logicamente que não é fazer o bem ao paciente uma amputação de um membro, mas se aquela amputação não for realizada, com certeza terá-se um mal maior. Então, sobre todos esses aspectos, é que o princípio da beneficência ele é tão importante, ele é tão vivaz aí no exercício da profissão médica. Além disso, nós temos o princípio da justiça também ali dentro da ética, né, da bioética. E esse princípio da justiça, no contexto da bioética, aponta para a obrigação de garantir uma distribuição dos bens e dos serviços de saúde de forma justa e equânime. Então, esse é um outro aspecto. E aí, o médico não está desobrigado também do cumprimento desse princípio. O médico é um instrumento de provimento da saúde. O médico é um instrumento que vai, então, levar a saúde aos indivíduos, né? É o que eu disse, e já repeti isso várias vezes nas minhas aulas, né? Quando os médicos, às vezes, dizem que o paciente diz que foi curado por um milagre. E eu disse, olha, é verdade, porque os milagres se operam pelas mãos dos médicos, né? O milagre nada mais é do que a competência, a capacidade e a dedicação que aquele médico tem em salvar a vida do indivíduo. Então, sobre todos esses aspectos, o médico também tem a obrigação aqui, né, de garantir uma distribuição dos bens e dos serviços de saúde de forma equânime. E aí, olha só aquela contradição que existe entre o artigo 196 e agora este princípio. Né? Algumas pessoas dizem que a equidade é um dos princípios da saúde pública no Brasil. Eu não as contesto, eu concordo, mas, né, ela acaba sendo mais ampliativa daquele texto legal do que o próprio texto legal. Porque o texto legal vem dizer que a saúde é um direito de todos de forma igual. Enquanto sobre os princípios da saúde pública, aí sim, nós temos aquilo que é mais justo. É muito mais justo a compreensão da equidade do que a igualdade. A igualdade dá tudo igual para todo mundo, independentemente da necessidade do indivíduo. A equidade, ela dá na medida da necessidade da pessoa. Então, ou seja, para quem precisa mais, recebe mais, para quem precisa menos, recebe menos. E aí você tem um padrão de reequilíbrio dos direitos dos indivíduos, principalmente sobre o aspecto aí da saúde, né? E percebam o que eu estou dizendo. Quando nós lemos o artigo 196, né, é uma garantia extrema sobre a ótica da Constituição Federal, que ele vem dizer que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário. Sobre uma visão talvez mais simplista, é dizer que o indivíduo ele tem o direito a responsabilidade para consigo mesmo, né, de ter uma alimentação adequada, de dormir bem, de fazer atividade física, de usar drogas, de usar álcool, e aí o dia que ele adoecer, a responsabilidade continua sendo do Estado em curá-lo, em restabelecer a sua saúde. É tirar a responsabilidade do cidadão, é tirar a responsabilidade do indivíduo, pagador de impostos e membro de uma sociedade, e transferir ela de forma universal e igualitária ao Estado. Então, quando nós pensamos a equidade, é muito mais justo, ela se adequa, ela se adapta muito mais ao princípio da justiça, da bioética, do que a igualdade. Nós temos ainda o princípio da não maleficência. Você vai pensar o seguinte, bom, o princípio da não maleficência nada mais é do que o contrário, né, do princípio da beneficência. É mais ou menos isso, porque ele vem dizer que o médico deve comprometer-se com o máximo de benefícios
e o mínimo de danos e riscos ao paciente. Então, o fato é que na busca de um benefício, o dano ele pode existir, mas não pode ser um dano excessivo, né? Por mais que o dano possa existir, conforme eu já disse, a necessidade, por exemplo, de uma amputação é um dano necessário para a garantia e para a preservação de um direito maior, que é a preservação da vida, né? Então, esse é um aspecto. O dano pode existir, mas esse mal que se faz ainda deve ser compatível em produzir um bem maior. É isso que vem dizer para nós aqui o princípio da não maleficência, né? Então, quando nós analisamos esses princípios da autonomia, da justiça, da beneficência, da não maleficência, eles se referem a aumentar essa proteção em relação médico para com o seu paciente, de forma concreta, de forma eficaz, né? Bem como ser aí o humano e o meio que o cerca, de forma a tornar mais responsável a manipulação do meio ambiente como um todo, tendo em vista as consequências que podem então ser catastróficas. Então, sobre todos esses aspectos, sobre toda essa situação, o médico ele deve se reger também pelos princípios da bioética. Ou seja, vocês têm os princípios éticos, vocês têm os princípios bioéticos, né? E vocês têm éticas como um todo, aí regulando, limitando por vezes a atuação do profissional da medicina. Pessoal, só para lembrar, tá bom? Não há necessidade aqui de colocar o nome, o RA no nosso chat, porque a chamada vai ser feita com base nas respostas da nossa atividade de fixação de conteúdo. Essa atividade ela não vale ponto, mas ela é o objeto da nossa chamada. Então a chamada vai ser feita ali em relação, pela relação daqueles que fizeram a atividade de fixação de conteúdo, tá? Então só para avisar que não há necessidade de colocar o nome aqui no nosso chat. Nós vimos então de que tudo aquilo que foi dito nada mais é do que a preservação da vida. O grande objetivo da ética, da bioética, do biodireito e do direito médico é a preservação da vida, mas uma vida com qualidade, uma vida, né, que não é ali minimizada por interesses outros, que não é minimizada pelos aspectos científicos, por aspectos econômicos, por aspectos sociais também, né, sobre alguma perspectiva. Então, dentro dessa situação, além de que seja uma vida, mas que seja uma vida com qualidade, seja uma vida ali cheia do exercício de direitos garantidos pela Constituição Federal, né? Por quê? Porque, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu caput, a vida é um direito fundamental. O que é fundamental? Aquilo que a pessoa não pode viver sem, né? E parece até uma redundância dizer que a pessoa não pode viver sem a vida. Nós sabemos, mas ela também não pode viver com uma vida que não lhe é garantida uma qualidade mínima. Então, dessa forma, aí o Bittencourt Neto vem dizer para nós que pode-se hoje dizer que a dignidade da pessoa humana, ideia-força do mundo contemporâneo, é uma qualidade inata de cada ser humano, cuja obrigação de respeito se pode qualificar como uma das mais relevantes conquistas históricas, independentemente de instituição formal do direito, que reconhece pelo equivalente princípio fundamental, né? Primeiro passo, a igualdade entre os seres humanos, né? O fim da escravidão, o fim das penas mutilantes. Então, sobre todos esses aspectos, por toda a evolução da humanidade, seja ali, né, da sociedade ocidental ou oriental, nós temos essa perspectiva de que hoje o ser humano tem direitos e deveres, por mais que ainda nós tenhamos sociedades mais conservadoras, sociedades mais liberais, né, com relação aos próprios direitos fundamentais dos indivíduos, como, por exemplo, a pena de morte, né, da qual o Brasil não é alheio. No Brasil, via de regra, nós não temos pena de morte, salvo em caso de guerra declarada ou estado de sítio. Então, pode haver pena de morte no Brasil? É claro que pode, né? O Tribunal Penal Militar autoriza a pena de morte sobre esses aspectos e essas exceções. Então, se a vida é o direito inerente, natural do ser humano, e ela deve ser exercida como fonte, né,
para o desenvolvimento, então, da humanidade, é onde ninguém mais e ninguém menos importante do que os médicos devem ali atuar de forma extremamente importante, né, de forma a garantir o exercício desta vida em toda a sua plenitude, ou naquela vida que já se finda, mas que possa ali então também, né, mesmo que ao final da vida, ainda assim garantir e preservar ao paciente a dignidade, mesmo no momento, no instante da sua morte. Então, a garantia, né, do iniciar da vida e a garantia do findar da vida estão todas ali amparadas. E nos dois momentos, quase sempre o médico ali está presente, ou pelo menos ele é que atestará, seja a vida ou seja a morte do indivíduo. Então, sobre todos esses aspectos, sobre questões culturais, questões religiosas, né, questões dogmáticas do ser humano. Nós temos um módulo aqui no nosso curso, na nossa curso de medicina, extremamente importante, que é subjetividade. Esse módulo é extremamente importante para que o médico possa compreender a individualidade de cada um, a perspectiva que cada um tem de vida de acordo com a sua crença, de acordo com a sua criação, né? Então, esses são aspectos extremamente importantes, até mesmo com relação à idade. Como o ser humano ele cresce verificando e dando importância cada vez mais à vida, né? Então, esse é um fato que nos... vamos pensar assim, que nos desenvolve com o passar aí dos anos, né? Essa sensibilidade com relação à vida. E aí é onde o profissional da medicina, né, como o do direito, nós trabalhamos juntos sobre a preservação e a garantia da vida, cada um sobre o seu aspecto, estão intimamente ligados à vida humana. Como tal, se deve adequar, evoluir e modificar, a fim de entender melhor a forma possível dos anseios sociais, ou seja, como é que as pessoas querem viver. Essa é uma outra situação, né? As pessoas querem viver uma realidade, as pessoas querem viver uma ilusão. Hoje nós estamos cheios de pessoas que vivem ilusões, né? Que não se contentam com a própria vida, que não trazem para si uma realidade que lhe possa satisfazer, e isso vai se somando, e por essa somatória de emoções negativas, de rejeições de si mesmo, né, é onde nós temos as doenças psicossomáticas. Os profissionais da saúde devem respeitar e informar o paciente acerca do seu estado de saúde, bem como quais os procedimentos que serão utilizados. E caso o paciente se recuse a receber todo ou parte da intervenção, deve ter sua vontade respeitada pela família e pelo profissional. Lógico que esse paciente aqui é aquele paciente maior e capaz, né? Porque como nós já falamos com relação à autonomia, agora à tarde mesmo eu estava respondendo algumas dúvidas de uma aluna do 5º A. Quando nós falamos de autonomia, nós temos aquela autonomia plena do médico em razão dos menores de idade, das crianças, em razão de todos os inconscientes, em razão, né, relativa aos adolescentes, e o médico não tem autonomia sobre a vontade de uma pessoa maior e capaz, que tem o direito de reger a sua própria vida. Então nós temos esses aspectos ainda a serem estudados, ainda a serem compreendidos, né, o quanto é difícil respeitar a decisão do outro, por mais que a pessoa saiba, que o médico saiba, que não é a decisão mais acertada, mas ainda assim ela deve ser respeitada quando tomada sobre o aspecto da consciência, da vontade livre e desimpedida. Então o médico ele vai ter que aceitar. E eu não consigo imaginar o quanto é difícil também para vocês, profissionais da saúde, né, ter que dizer para uma pessoa que ela não tem chance de sobrevida, mas é um direito dela saber, é um direito dela saber que ela não vai viver muito tempo. E eu vejo sobre o aspecto social, né, pessoas que dizem, olha, mas como o médico foi frio em dizer para aquela pessoa que ela só tinha lá 3 meses de vida. Mas ele deveria mentir para ela? É claro que não. Né? É muito melhor uma verdade em que ela possa vivenciar esses 3 meses de vida de forma plena, de forma intensa, valorizar tudo aquilo que muitas vezes ela não fez, que ela deixou de fazer por diversas razões, mas que ela tenha a possibilidade, né, de viver plenamente esses 3 meses de vida. Então, o médico ele tem esse dever de verdade, ele tem esse dever aqui, né, conforme descrito aqui nos nossos slides, ele tem o dever
de cumprir um direito do paciente, que é o direito de saber de si mesmo, que é o direito de ter a consciência sobre o seu próprio estado de saúde. E a doutrina ela vem trazer muitos aspectos sobre nós. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, lá na sua resolução 196/96, estabelece que todo projeto de pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres humanos deve ter seus aspectos éticos apreciados por um comitê de ética e pesquisa, e que toda instituição onde essas pesquisas são realizadas deve constituir um comitê, seja um hospital, uma instituição de ensino ou de pesquisa, né? Eu faço parte aqui do CEP, do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Brasil. Eu sou um dos membros desse comitê e é onde nós analisamos, olha, essa pesquisa, ela que está aqui se pretendendo realizar, é uma pesquisa da qual, né, ela vai trazer mais benefícios ou mais malefícios àqueles que serão submetidos. Então, sobre todos esses aspectos, isso é analisado tanto sobre o aspecto clínico quanto sobre o aspecto legal, aquela pesquisa a ser realizada. Então, esse comitê tem essa função, né? Como eu disse, eu faço parte do CEP da Universidade do Brasil. Então, sempre que nós buscarmos essa objetividade, né, conforme diz aqui o próprio Conselho lá Regional de Medicina, ou o Conselho Federal de Medicina, né, que nós tínhamos ali na legislação anterior, que falava que os conselhos de medicina poderão, por decisão mínima de 11 votos favoráveis nos conselhos regionais, de 15 no Conselho Federal, e com o parecer fundamentado do conselheiro sindicante, interditar cautelarmente o exercício profissional do médico cuja ação ou omissão decorrentes de sua profissão esteja notoriamente prejudicando gravemente a população ou na iminência de fazê-lo, como, por exemplo, médicos aí que se manifestaram contra a vacina, médicos que se manifestaram contra o tratamento do Covid. Então, sobre todos esses aspectos, percebam como não é possível, né? Não se garante que o médico haja contrariando aquilo que ele deve fazer, que, na verdade, é a garantia do exercício da manutenção do direito à vida do seu paciente. Ainda assim, nós temos lá a resolução 2023 de 2013, que diz: decorrido 8 anos após o cumprimento da pena e sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, poderá o médico requerer a sua reabilitação ao Conselho Regional de Medicina. Então, percebam, ele levou uma suspensão de 8 anos e aí cumpriu a pena, né? 8 anos após o cumprimento da pena. Então, ou seja, são situações extremamente graves, são procedimentos que de fato causam um mal à sociedade, seja um mal reparável, ou seja um mal de difícil reparação, ou seja um mal irreparável à sociedade, porque comportamentos como esses, de fato, trazem aí, né, malefícios à sociedade como um todo, ferem aquele direito social do qual nós aqui já comentamos. Então é extremamente importante tratar sobre esse tema, né? Todas essas resoluções, o próprio Código de Ética, ele vem tratar aí e responsabilizar os médicos sobre o aspecto administrativo das práticas que firam aí a bioética, seja pela omissão de socorro, seja pelo comportamento que se faz distintivo entre os indivíduos, sobre o aspecto social, econômico, né? Então, tudo isso vem ali amparar a bioética nessa relação médico-paciente, para que ela sempre se paute sobre os aspectos também do respeito à dignidade humana, né? Conforme eu já disse, olha só, os profissionais devem seguir as suas vocações de forma a garantir segurança para a população e não levar medo e descrédito. Aqui eu sempre invoco muito sobre esse tema, as vocações, né? A pessoa tem que ter vocação para ser médico. A pessoa tem que ter vocação, ela tem que ter compaixão pelos doentes. E o Jonas já dizia que logo arriscar aquilo que é meu significa sempre arriscar também aquilo que pertence ao outro, e sobre o qual, rigor, não tenho nenhum direito. Então, a pessoa que arrisca a própria vida, né? A pessoa que prega aí as campanhas de não vacinação, de não imunização das crianças, na verdade, aquilo que ele não quer para si, ele não pode aí indicar para o outro. Por quê? Porque vai trazer malefícios
né, enormes e inconclusivos. E aí, logicamente, caminhando para a nossa conclusão da nossa aula de hoje, nós temos então que a bioética ela é essencial para a atuação dos profissionais da saúde. Ali ela está, como eu disse, amparada pelos 4 princípios, que é autonomia, justiça, beneficência e não maleficência ao paciente, né? Que o médico possa exercer a sua profissão com responsabilidade, com ética, com cautela, sobre todos os aspectos dos quais nós estamos ali garantidos a efetivação do direito à saúde. Então, sobre todos esses aspectos, nós temos ainda, logicamente, muitos desafios a serem superados, como ainda a cura de muitas doenças sobre algum contexto, ou de difícil cura, ou até mesmo incurável, como o câncer, né? Como a AIDS. Então, tantas doenças ainda que nós temos tanta dificuldade em lidar com elas. A ciência ela é fundamental desde que ela respeite esses limites éticos, né? De equilíbrio entre direitos e deveres, tanto da sociedade para com os profissionais da saúde e vice-versa. Então, sobre todos esses aspectos, mais uma vez, o biodireito ele é uma ramificação do direito, que juntamente com outras ciências, dentre elas a medicina, busca encontrar soluções para contrabalancear problemas oriundos dos conflitos entre a necessidade de evolução científica, que é de fato indiscutível, mas a atuação da intervenção humana, que deve acontecer sem que haja violação dos direitos fundamentais, seja para com o comportamento humano, seja para com a administração, né, de procedimentos bioéticos, de procedimentos científicos aliados ali às manipulações genéticas. Então, sempre é algo que nos cabe aí uma análise bastante importante. Para quê? Para que nós possamos ter um futuro muito melhor do que o presente. Para que nós possamos ter um futuro balanceado, equilibrado, entre direitos e obrigações, entre o direito que o médico tem de exercer sua profissão, entre a obrigação que ele tem de garantir aquilo que é melhor ao seu paciente, de garantir ao paciente o acesso à saúde e a manutenção de uma vida com dignidade, e não só uma vida, mas uma vida que possa ser exercida sobre todos os aspectos aí da humanidade, pessoal. E aí, então, nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, né? A atividade está à disposição de vocês, é só vocês entrarem lá no Classroom. No Classroom, na atividade, vocês têm o material da aula de hoje e vocês têm um link, que é o formulário aí do Microsoft Forms. Você clicando nesse formulário, já vai abrir o formulário para você e você vai estar, então, respondendo, né? Inicialmente, digitando lá o seu e-mail, digitando o seu nome completo, seu RA, assinalando qual é a sua turma e respondendo ali 5 questões, né? Bastante simples, mas questões que para vocês verificarem como é que as nossas aulas elas podem ser cobradas em forma de questões, pessoal. Qualquer dúvida, como eu disse, eu estou aqui à disposição de vocês. Esse formulário ele ficará aberto até as 22h30. Depois não há mais possibilidade de preenchimento dele. Alguém tem alguma pergunta? Professor. Oi. Boa tarde, aqui é o Vitor. Oi, Vitor. Perguntar, após finalizar a aula, quanto tempo temos para responder a questionário? Até as 22h30, Vitor. Aí ele fecha automaticamente. Obrigado, professor. Por nada, Vitor. Professor. Oi. Aqui é o Eduardo, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo jóia. Eu devo, assim, achei a sua aula magnífica sobre aspectos até da abordagem de Nuremberg, que é algo que me chama muita atenção. E eu acho que eu queria saber qual é a sua posição sobre, a gente sabe que a finalidade sobre o julgamento, né, de Nuremberg, né, que foi o Tribunal Militar Internacional, né? Sim. Que começou ali a partir de 1945 com o julgamento dos crimes de guerra, né? Exatamente. Muito bem. Partindo desse princípio, professor, hoje trazendo para a nossa realidade,
né? O professor abordou uma aula magnífica sobre a nossa responsabilidade como médicos, né? Frente aos nossos pacientes, né? E aí eu me questiono, professor, qual a sua posição? Não quero aqui correlacionar politicamente A, B ou C, tá? Mas sobre a questão dessa... Eu não poderia chamar um questionamento para o Nuremberg brasileiro, nesse período de pandemia ou pós-pandemia, já que nós temos alguns fatores assim clássicos, né, que eu acredito que para o nosso paciente, o nosso cidadão, né, ele teve todo exposto nesse período, né, e que aonde quem poderia, não digo médico, né, mas a questão dos gestores, no que diz respeito ao negacionismo da ciência, campanhas de não vacinação, aglomeração, campanhas de aglomeração sem uso de máscara, negacionismo quanto ao uso de máscara, indicação de tratamento sem comprovação científica. Isso eu não chamaria de crimes desse período que nós estamos passando, pandemia? Não são crimes isso? Maravilha, olha, muito obrigado pela sua pergunta, pelas suas considerações, né? Eu, desapegado de qualquer paixão política, eu vou falar sobre esse tema, não tenho problema nenhum em falar desse tema, não tenho nenhum receio ou constrangimento de falar desse tema, tá? Logicamente, sem citar nomes. Muito obrigado também aí pelos elogios da aula. Eu faço isso com muito amor, eu faço isso com muito prazer, então eu acho que eu tento fazer bem feito. Eu tenho uma preocupação muito grande com as instituições jurídicas, como advogado, eu vou te falar isso, né? Eu vejo que, primeiro, as instituições jurídicas, elas perderam a sua própria finalidade, né? Aí você vai me dizer, mas são poderes independentes. É claro que são poderes independentes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário só deve... Mas se convergem, né? Não, então, mas eles devem interagir, eles devem caminhar ali sobre o mesmo aspecto quando houver esse desequilíbrio. Quando, por exemplo, o poder executivo não cumpre a sua função, cabe ali o poder legislativo agir e cabe o poder judiciário agir para reequilibrar, para a garantia dos direitos. Então, sobre esse aspecto, né, quando nós vemos situações que levam a população a um colapso, né, eu não posso dizer que essa é uma conduta permitida. Eu não posso dizer que essa é uma conduta aceitável sobre o aspecto jurídico e garantista. Eu não posso dizer que é. Não é aceitável, né? Não é de fato uma condição que nós merecemos sobre o aspecto legal. Então, eu concordo sobre a situação de que negar a ciência e de que agir contra aspectos minimamente necessários aí para a garantia da segurança sanitária do indivíduo, de fato pode gerar responsabilidade, né? E se devidamente comprovado, deve gerar responsabilidade àqueles que de fato tinham obrigação de fazer alguma coisa. Por quê? Se nós estamos falando de obrigação, de deveres e de direitos, todos nós temos. Esse é o grande problema. Nós também não vivemos num planeta de alienados. Isso não pode ser uma justificativa, né? Nós não podemos também compreender, nós como pessoas maiores, capazes e independentes, nós também temos que entender que pessoas têm partido. E não vou dizer só partido político, mas as pessoas têm partido de vida, as pessoas têm opções, as pessoas têm buscas de objetivos. Então, não é simplesmente o fato de que determinada pessoa A ou B determina que os outros vão se aglomerar. As pessoas querem se aglomerar. Então, nós deveríamos partir pela premissa de que cada um deve responder pelos seus atos, na instância e no limite dessa governabilidade, dessa responsabilidade. Então, eu parto dessa primeira premissa, né? Ou seja, se alguém determina que eu devo me aglomerar, eu sabendo que eu não posso, eu não vou, né? Eu não querendo correr esse risco e não querendo expor a minha família ao risco de uma contaminação, de uma doença tão grave, que ainda, mesmo a ciência não conseguiu explicar ainda sobre todos os seus aspectos, tanto é que hoje eu estava lendo uma matéria de 4 novos sintomas
do Covid que as pessoas não sabiam. Não, o calafrio, a perda de apetite e outros sintomas. Então, sobre todos esses aspectos, eu concordo com você de que cada um deve responder no limite da sua culpabilidade por aquilo que fez, que possa prejudicar a sociedade como um todo. Agora, no momento de tanta instabilidade, né, confiar na ciência é tudo aquilo que nós temos. Por mais, né, que a ciência também ela opera hoje em dia sobre aspectos econômicos. Então nós também não podemos deixar de compreender essa situação, né? E aí surge aquela questão extremamente importante. Eu compreendo quando dizem que os laboratórios não podem estar autorizados a vender a vacina para os laboratórios, para as clínicas particulares, porque estaria ali ferindo a isonomia, né? Não estaria dando àqueles que não podem comprar. Eu penso o contrário. Eu acho o seguinte, qual é a sua capacidade de produção? É 100%? Hoje eu consigo produzir X doses por dia, por segundo. 10% você pode tirar do SUS, por exemplo, e colocar nas clínicas para aplicar particular. E aí cobre caro, não é para cobrar barato, não. Cobre algo que seja revertido para produzir mais vacina para aqueles que não podem pagar. Mas esse é um pensamento meu, tá? Não sei nem se está certo, mas é o que eu penso. Eu acho que quem tem condição de pagar deve financiar para aqueles que não podem pagar. Eu penso dessa forma. Quem quer esperar para tomar do SUS é um direito também. Mas aquele que quer pagar, por exemplo, R$1.000, R$2.000 uma dose da vacina, ele está financiando a produção de vacinas para aqueles que não podem tomar, não podem pagar. Então, quando a gente pensa, são aspectos muito delicados. Mas respondendo basicamente a sua pergunta, eu penso sim que as pessoas têm obrigação, e principalmente aqueles que estão ali no Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal, têm uma responsabilidade em fazer o melhor para a população e garantir a saúde dessa população. E se fizerem algo contra, né, se agirem com a maleficência, aí você vai me falar, mas o que eles fizeram? Né, desejaram mal de que forma? Muitas vezes negando a ciência. Né? Agora, utilizar a ciência também como critérios políticos ou para a promoção social, também isso deve ser reprimido de alguma forma. É o que eu penso. Perfeito, professor. Eu agradeço pelo seu posicionamento. Era diferente de se esperar, que achei muito bem, né, aclarado essa parte. E só dar um exemplo dessa questão, da importância, saiu uma pesquisa dia 12 de fevereiro de um ano de pandemia, né? Nos Estados Unidos. E eles fizeram uma pesquisa específica para avaliar tudo que foi feito, né? Para prevenção, tudo isso, aquilo, né? Eles chegaram a um coeficiente que poderia ter sido evitado 40% das mortes, né? Então, os Estados Unidos eles pesquisam tudo, né? Muita coisa eles fazem lá para até mesmo seja capitalismo, né? Seja eles fazem e eles chegaram a essa conclusão que poderia ter sido evitado em torno de 40%, né? Eu acredito que aqui no Brasil, se tivesse alguma pesquisa relacionada também, claro, cada realidade, né? Cada país tem sua realidade econômica, social, etc. Mas também poderíamos ter economizado um pouco de vidas aí, né? Mas é isso aí. Com certeza, né? E assim, me causa muita espécie, muita estranheza, países que hoje dominam a técnica da produção da vacina, utilizar essa vacina, a disponibilização da tecnologia, dos insumos, como moeda econômica, né? Olha, se você tirar a alíquota de determinado produto, se você exportar esse produto, se você não exportar esse produto, eu forneço para você, senão eu não forneço. Esse é um bem, na verdade, que ele é um bem da humanidade, não é de um país ou de um laboratório, né? Esse é um aspecto extremamente importante. Ô, Silmar, acho que a sua câmera está ligada aí, olha. Então, verifica aí. Por exemplo disso, aproveitando o gancho, eu sei que é muito delongo o seu tempo, mas teve uma iniciativa ano passado para poder da quebra de patentes, né? No qual o Brasil poderia ter votado nessa quebra de patentes justamente para a produção da vacina na Índia, que era o foco, né, justamente para reduzir o custo dessa vacina.
e do qual não foi aderido, né? E hoje nós acabamos pagando um preço por isso, né? Não só nós, outros países também que talvez não aderiram, né? Mas é assim mesmo, né? Mas Eduardo, é por esse medo, Eduardo. Né? Se eu voto para quebrar a patente de um país, o que você acha que esse país vai fazer comigo? Sabe? Então, mas a ideia dessa quebra de patente era específico para essa produção, né? Sim, mas essa produção vai garantir. Imagina o quanto essa produção vai garantir, por mais que dizem que não é para ter lucro, imagina o quanto isso vai gerar de para esses países. Muito, né? Não é pouco, né? Não, é uma dependência que vai gerar muito lucro sobre outros aspectos. Entendi. Beleza, doutor. Obrigado, viu? Participe sempre, Eduardo. Eu agradeço. É muito bom esses debates. Beleza. Obrigado. Um abraço. Outro abraço. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Todos já conseguiram acessar o questionário? Sim, professor. Maravilha, então, pessoal. Não, vou colocar lá embaixo que eu quero ver. Quando vai andando, ele vai borbulhando na água. Então é isso que tá vazando. Pessoal, vou desligar aqui minha câmera, tá bom? Vou desligar aqui meu microfone. O que vocês precisarem, vocês me chamam aí. Tá, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Que é pouco, é. Então, se for, vai ser essa tampa mesmo. Tudo indica.